Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química aqui com o professor Chico, tá? O nosso assunto de hoje é o assunto óxidos. É a quarta função inorgânica que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Falamos de ácidos, falamos de bases, falamos de sais e agora uma que não se encaixa nesses três anteriores, que são os óxidos, tá? Sobre esse assunto aqui, eu já quero que tu venha agora para o meu quadrinho para a gente entender o conceito. O que é um óxido, né? Então, basicamente, o próprio nome já diz muita coisa para vocês. Se é óxido, um elemento químico tem que estar presente, né? E, evidentemente, é o oxigênio. Tá? Então, quando tratamos de óxidos, já sei que é um composto que terminará em oxigênio. Né? Só que aí alguém pode dizer assim, mas Chico, tu acabou de trabalhar comigo um conteúdo de sais que também terminava em oxigênio, como por exemplo esse hipoclorito de sódio aqui. Tu também trabalhou comigo o conteúdo de ácidos que também terminava em oxigênio, como por exemplo esse ácido clórico aqui, né? Bom, mas por que esses dois aqui têm oxigênio, terminam em oxigênio, mas não são óxidos? E quem são esses óxidos em si? Bom, isso eu já sei que é um sal, né? Isso eu já sei que é um ácido. O que são benditos óxidos, então? Primeiro, para ser um óxido, vai ter o oxigênio no final, como acontecia com alguns sais, como acontecia com alguns ácidos. Porém, a grande diferença é que preso a este oxigênio aqui, você só pode ter um tipo de elemento. Isso fica fácil para entender o que são os óxidos, tá? Então, óxidos, em outras palavras, são compostos formados por dois tipos de elementos, em que o último elemento dessa fórmula sempre será o oxigênio e sempre haverá um outro elemento preso a esse oxigênio, mas apenas um outro tipo de elemento preso a esse oxigênio na fórmula. Tá? Ou seja, se fosse um NaClO já não podia ser óxido porque teria dois tipos de elementos presos. Se fosse aquele HClO3 não podia ser óxido porque teria outros dois tipos de elementos presos. Eu só posso ter um tipo de elemento preso. Tá? Então, por exemplo, para ficar fácil de vocês entenderem aqui, tá? CO2 é um óxido? É um óxido. Por quê? Porque tem o oxigênio no fim da fórmula e só um tipo de elemento, que é o carbono, preso a ele. Né? Ah, mas Chico, e o número de oxigênios que aparece aqui não interfere? Não. E o número de vezes que esse elemento aparece na fórmula também não interfere? Também não, desde que seja só um tipo. Então, CO2 é um óxido. Outro exemplo, ó, Na2O é um óxido para vocês. Por quê? Porque tem oxigênio no fim da fórmula e só um tipo de elemento preso a ele. Mesmo que o sódio apareça duas vezes, é só sódio, tá? Então é um óxido para vocês. Outro exemplo, galera, ó, Fe2O3 também vai ser um óxido para nós? Também vai ser um óxido. Por quê? Porque tem oxigênio no fim da fórmula e só um tipo de elemento preso a ele, que é o ferro, tá? Por isso, NaClO, aquele que eu falei antes, HClO3 ou então H3PO4. Apesar de todas essas substâncias aqui terem oxigênio no fim, né, a gente já viu que tem mais de um tipo de elemento aqui, tem mais de um tipo de elemento aqui. Tá? Tendo mais de um tipo, não são óxidos. Tem um tipo só de elemento preso ao oxigênio, é óxido. Não importa que esse elemento apareça uma, duas, três, quatro vezes na fórmula, né? Tem um índice diferente de um na fórmula. Não interessa. É um tipo de elemento preso ao oxigênio, é óxido. Tá? Já sei o que é um óxido, portanto, com um detalhe. Nos óxidos, o oxigênio, além da fórmula ser assim bonitinha, só o oxigênio mais um cara preso a ele, tá? Nos óxidos, o oxigênio exige ser o elemento mais eletronegativo da fórmula, tá? E aí eu tenho que lembrar que na tabela periódica tem um elemento químico que é mais eletronegativo que o oxigênio, que é o flúor, né? Então, pode ser qualquer tipo de elemento aqui, exceto o flúor. Por que não pode ser o flúor? Porque aí o flúor vai ser mais eletronegativo que o oxigênio e isso não seria um óxido e sim um fluoreto, tá? Então, o grande detalhe, para ser óxido, resumindo, preciso ter o oxigênio preso a um tipo de elemento apenas, e este elemento não pode ser o flúor, porque
o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Tá? Tendo em vista também que o oxigênio, portanto, nos óxidos é o mais eletronegativo da fórmula, eu já sei que o oxigênio em todos os óxidos terá NOx, terá carga menos 2. Tá? Então, toda vez que eu tiver um óxido, ó, se tu pegar aqui, aqui ou aqui, ó, em qualquer um desses exemplos que eu citei para vocês, o oxigênio sempre teve NOx menos 2, sempre terá carga menos 2 na hora que vocês tirarem o NOx. Qualquer coisa, revisa o nosso vídeo sobre NOx para lembrar. Ou seja, todos os óxidos são formulados a partir de oxigênio com carga menos 2 em cima e algum elemento preso a eles. Podendo esse elemento ser um ametal como o carbono, podendo esse elemento ser metal como sódio e ferro aqui. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira coisa que tu precisa saber sobre os óxidos. Preciso saber que óxido sempre será formado por oxigênio no fim da fórmula, sendo ele o mais eletronegativo, e preso a ele haverá um outro elemento que não o flúor, mas apenas só um tipo de elemento ali. Tá? Perdão pela redundância, apenas só um. Tá? Ou seja, isso é óxido. Eu já sei definir o óxido. A partir do momento que eu já sei definir o que é um óxido, agora a gente vai tratar então no nosso quadrinho aqui dos exemplos, das classificações que existem no mundo maravilhoso dos óxidos, tá? Então, para a gente começar essas classificações, a gente vai começar pelo primeiro tipo desses óxidos, o mais simples deles, que são os óxidos chamados por nós de óxidos básicos, tá? O que vem a ser os óxidos básicos aí no topo da tua tela, então? Primeira coisa, para ser um óxido básico, ele tem que se parecer com uma base. Como a gente já aprendeu as bases, e a gente pode voltar lá atrás para ver, a gente sabe que todas as bases são metal de carga baixa preso ao oxigênio. Né? Então os óxidos não são diferentes disso. Para ser classificado como óxido básico, então a fórmula do óxido geralmente será um metal, tá? Preso ao elemento químico oxigênio. Podendo este metal geralmente ter carga mais 1, mais 2 ou mais 3, ou seja, um metal de NOx baixo. Tá? Então, um metal de carga baixa preso ao oxigênio vai me dar um óxido que a gente chama de óxido básico. Exemplos disso, então, para nós aqui. Ó. Vamos lá. Exemplos de óxidos básicos aqui. Na2O, que a gente já tinha botado na primeira tela. CaO, também já não tínhamos colocado na primeira tela, mas é um exemplo disso. Esses dois óxidos aqui, ó, um tem metal alcalino, o outro tem um alcalino terroso. Então percebam, são muito parecidos com bases. Por exemplo, o Na2O, ele em reação com água, ele vai produzir justamente uma base para vocês, que é o hidróxido de sódio. Já o CaO, em reação com a água, vai produzir também uma base para vocês, que será o hidróxido de cálcio. Portanto, qualquer um desses caras aqui são metais de carga baixa presos ao oxigênio, são óxidos básicos, tá? Eu já sei disso então. Sabendo isso, o que significa ser um óxido básico? De alguma forma eu já falei isso para vocês agora, tá? Por quê? Porque o óxido básico, todo óxido básico, ele é chamado assim porque quando esse óxido básico reage com água, por exemplo, ele irá produzir para vocês uma base. Então, por isso tu chama ele de óxido básico, porque ele vai produzir uma solução alcalina, uma solução básica para vocês ao reagir com a água. E um óxido básico, como ele tem um caráter básico, a gente aprendeu que bases reagem com ácidos para formarem sal e água. Portanto, o óxido básico, ele também tem essa capacidade, ele se comporta como se fosse uma base. E ao se comportar numa reação como uma base, ele é capaz de reagir com ácidos para produzir sal e água também. Tá? Então, por isso chamamos um óxido básico de óxido básico. Ou seja, ele é aquela substância que ao reagir com água produz bases e que ao reagir com ácidos produz sal e água. Portanto, é uma substância que se comporta como se fosse uma base, ainda que antes disso seja um óxido. Tá? E então lembra disso e lembra, óxidos básicos são aqueles que parecem com base, ou seja, são aqueles formados por metais de cargas baixas ligados ao oxigênio. Tá? Esse é o primeiro ponto, é a primeira classificação que vocês têm que saber. Daqui, já vamos então para a nossa segunda classificação, tá? Onde nós vamos tratar agora dos óxidos que a gente chama de óxidos ácidos. Tá? Para falar de óxido ácido,
Agora o que a gente muda, basicamente, vem aqui e aqui, ó. Tá? Nota, eu nem vou apagar tudo. Por quê? Porque num óxido ácido é o oposto. Então, se o óxido básico era aquele que tinha um metal preso ao oxigênio, o óxido ácido, evidentemente, vai ser aquele que tem um não metal, um ametal preso ao oxigênio, ou então, gente, ó, ou pode até ser um metal preso ao oxigênio, desde que esse metal tenha uma carga alta, mais 5, por exemplo, mais 6 ou mais 7, tá? Então até pode ser um metal de carga alta, certo? Aí pode te dar um óxido ácido. Isso é uma possibilidade para vocês, tá? Se o metal tiver carga alta, ele pode te dar um óxido ácido. Mas o mais comum para óxidos ácidos, evidentemente, e o mais importante para nós, em provas de Enem, por exemplo, é conhecer aqueles que são ametal preso ao oxigênio. Tá? E desses exemplos aí, a gente vai citar alguns muito importantes na vida de vocês, como por exemplo, o nosso bom e velho CO2, o dióxido de carbono, que vocês conhecem como gás carbônico. Tá? Outro cara bem comum aqui é o SO2, o SO3, o NO2, assim, os óxidos de nitrogênio, por exemplo. Todos esses carinhas aqui, que aqui estão representados, são classificados por nós como óxidos ácidos. E como é que eu sei que eles são ácidos? Olhando para a fórmula. A metal com oxigênio, A metal com oxigênio, A metal com oxigênio, A metal com oxigênio. Percebam também que esses caras aqui, se eu botar um hidrogênio na frente aqui, eu poderia produzir alguns ácidos a partir deles, né? Eles são muito parecidos com aqueles ácidos do pouco sono que a gente falou lá. Ou seja, esses caras aqui, assim como os básicos reagiam com água e te produziam base, os óxidos ácidos reagem com água também. Só que agora para produzirem ácidos. E essa é a característica mais legal disso daqui. Então o que eu preciso lembrar é o seguinte: qualquer óxido é chamado de ácido, tá? Quando ele é capaz de reagir ou com água para formar ácidos, ou com uma base para formar para vocês sal e água também. Então olha que legal, ó. Um óxido ácido é chamado assim porque ele reage com a água e te produz ácido. Um óxido ácido é chamado assim porque ele reage com uma base e também te dá sal e água. Ou seja, ele se comporta como um ácido, ainda que ele ainda não seja como fórmula tal qual um ácido, né? Por quê? O que acontece quando esse óxido ácido reagir com a água? Ele vai acrescentar hidrogênios na frente, mais oxigênios no final e vai produzir coisas assim, por exemplo, ó. O CO2, ele dá origem ao reagir com água a esse ácido aqui, ó, o H2CO3, que a gente sabe, é um ácido instável e tudo mais, mas ele confere, por exemplo, acidez a águas naturais, né? Está muito presente no equilíbrio das águas naturais, certo? O SO2 e o SO3 vão produzir ácidos como H2SO3, como H2SO4, que são os ácidos de enxofre. Ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. E o nitrogênio aqui, o óxido de nitrogênio, produz ácidos como HNO2, HNO3, que são os ácidos nitroso e nítrico, respectivamente. Tá? E aí vem mais uma coisa legal. A água natural, Chico, então, ela é levemente ácida? Sim, sempre vai ser por causa do CO2, né? Claro, às vezes tem alguns casos, dependendo de onde tu retira essa água, da fonte onde ela está, ela tem um contato com álcalis e ela fica um pouco mais alcalina. Mas basicamente a água de rio, que a gente conhece, a água da chuva, ela tende a ser levemente ácida por causa do contato da água com o CO2, certo? Mas, Chico, essa chuva aí que tem CO2 é a chuva ácida? Não. A chuva ácida, ela é principalmente por causa desses óxidos de enxofre e nitrogênio que conferem ácidos mais fortes aqui para vocês, tá? Então, de qualquer forma, isso está associado a uma questão ambiental, que é o problema da chuva ácida, né? Uma coisa que vale lembrar dos óxidos alcalinos, que eu acabei pulando ali, os óxidos alcalinos, por exemplo, o óxido de cálcio, ele é usado na calagem, ele é conhecido como cal, que o pessoal usa para corrigir a acidez do solo nas plantações, né? Larga cal no solo, ela hidrata com a água que chove lá e forma hidróxido de cálcio, né? Que é a cal hidratada depois, beleza?
E então, lembre, né? Tu vê que tem esses óxidos têm total relação com o dia a dia de vocês, seja na agricultura, como óxido, com essa cal, seja através do óxido ácido aqui em problemas como a chuva ácida, tá? Bom, mas a partir disso, o que mais que eu tenho que saber de classificações? Existem mais algumas classificações, talvez não tão relevantes para nós quanto essas duas primeiras, mas que vale a gente lembrar, tá? E a próxima dessas classificações para vocês é a classificação aqui, para organizar, né? Dos nossos óxidos anfóteros, tá? Então, o que eu preciso saber sobre os ditos óxidos anfóteros? Bom, assim como tem aqueles que se comportam como bases e aqueles que se comportam como ácidos, a gente também tem um grupo de óxidos que não se decidiram ainda se eles são básicos ou ácidos, né? Modo de dizer, na verdade, eles decidiram. Eles decidiram o quê? Decidiram que ao reagirem com ácido, eles vão se comportar como se fosse uma base. E que ao reagirem com uma base, eles vão se comportar como se fosse um ácido. Então, o que significa para nós um óxido anfótero? Um óxido anfótero é aquele que pode ter o caráter tanto ácido quanto básico. Lembrem dos anfíbios lá que vocês aprendem na biologia. Anfi significa duplo, né? Vida dupla ali no caso do anfíbio, né? Vida dupla. No anfótero é caráter duplo. Então, em outras palavras, o que significa isso? Que o óxido anfótero pode reagir com ácido para formar sal e água, certo? E um óxido anfótero também pode reagir com uma base. E aí o que ele vai formar, Chico? Outro tipo de sal e água, certo? Ou seja, quando esse cara reage com um ácido para formar sal e água, ele se comportou como se fosse uma base. Quando ele reage com uma base para formar sal e água, ele se comporta como se fosse um ácido. Por isso, ele é o anfótero. Ele pode ter caráter duplo, ele pode ser uma coisa ou outra, conforme quem está reagindo com ele, né? Os óxidos anfóteros em si, não existe bem um regramento para fórmulas de óxidos anfóteros, tá? E aqui vocês têm que tomar um cuidado especial, porque muitos deles se parecem com os conceitos de básico que a gente aprendeu, ou até de ácido que a gente aprendeu. Mas geralmente, os óxidos anfóteros têm aqueles elementos que antigamente a gente classificava na tabela como semimetais, tá? São aqueles elementos que estão mais ou menos, né, vamos dizer assim, na fronteira entre o metal na tabela periódica e entre o ametal na tabela periódica. Imaginando que a tabela periódica está aqui, ó, os ametais na tabela periódica estão aqui, os metais na tabela periódica estão para cá, e aqui no meio, ó, no meio do caminho, vocês têm alguns elementos que a gente classifica ali como semimetais, que a gente poderia classificar como semimetais. Tem um caráter duplo ali, tá? Mas os principais exemplos, e é esses que eu quero que vocês guardem sempre para mim, os principais exemplos de óxidos anfóteros que a gente vai trabalhar são esses aqui, ó. O óxido de alumínio, né, que apesar de ter um metal com carga baixa, que é o caso do alumínio, mais 3, não vai te dar um óxido básico. Ele vai ser um óxido anfótero, ou seja, ele pode reagir tanto com ácido quanto com base. E outro óxido que eu quero que vocês guardem para mim é o óxido de zinco. Tá? Esses dois são conhecidamente óxidos anfóteros. Aparecem sempre, não são básicos, tá, gente? Fique claro, são óxidos que a gente classifica como anfóteros. Isso quer dizer que eles não têm caráter básico? Não, quer dizer que ele tem os dois caráteres. Que eles podem reagir com base ou com ácido, dependendo de quem estiver reagindo com eles, então. Tá? É isso. Sobre os anfóteros, é isso que eu preciso que vocês conheçam, tá? Dessas classificações. Seguindo o baile aqui comigo, a gente agora vai para o conceito de óxidos neutros, tá? A gente pode também ter uma outra nomenclatura para eles, que são os óxidos indiferentes. O que significa isso? Bom, assim como tinha aqueles que são os anfóteros, que reagem com todo mundo, e tinha aqueles básicos e ácidos que reagiam com alguns tipos de substâncias e outros não, tu tem os neutros que não querem reagir com ninguém, que nessa briga não tomam lado de ninguém. Em outras palavras, o que quer dizer um óxido neutro ou indiferente? Significa o óxido que não reage, tá? Não reage com quem? Com água, não reage com ácidos, e não reage com bases.
certo? Ou seja, é o cara que não reage com ninguém. N de neutro, N de não reage com ninguém, tá? E aqui, gente, tu vai ter que guardar especificamente os três que a gente está falando, tá? Que são o óxido, que a gente chama de NO, tá? Aqui deu uma travadinha na câmera, peraí que eu venho com vocês aqui. Deixa eu só retomar ela aqui, por favor. Tá? Só um minutinho, gente. Voltando, então. Vem para a cena aqui. E aí nós temos. Quem são eles, tá? Deixa eu até botar maior aqui para vocês. São, para nós, o NO, o N2O e, por último, o CO, tá? Então, esse monóxido de nitrogênio, esse monóxido de dinitrogênio e esse monóxido de carbono ali, esses três caras são os únicos óxidos que a gente chama de neutros ou indiferentes, os únicos que nos interessam nesse sentido, tá? Então, no, tá? No, beleza? Lembrem disso, no, certo? Ou seja, NO, N2O e CO. São os nossos óxidos neutros ou indiferentes. E o que significa ser classificado assim? Que ele não reage com ninguém. Ele não tem o caráter ácido nem básico. Neste caso, ele é neutro. Tá? Lembrem-se disso, por favor. Tá bom? Sobre isso, aí seguindo aqui para nós, né? Agora a gente vai para o próximo conceito de óxidos para vocês aqui, que na realidade, né? Vamos aqui. Deixa eu só passar o slide com vocês. E a gente vai para um tipo de óxido que a gente chama de óxidos mistos, duplos ou salinos. Por que esses caras são chamados assim? Porque eles vêm, tá? E agora esse é um conceito que vocês precisam guardar. É um óxido formado pela união, eu vou botar o conceito aí, de dois outros óxidos diferentes de um mesmo metal, certo? Então, traduzindo aqui, ó, é um óxido formado pela união de dois outros óxidos diferentes entre si que vieram, mas ambos têm um mesmo metal na fórmula, tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, o ferro, vocês sabem que o ferro pode ter carga mais 2 ou mais 3. A gente já aprendeu isso, né? Os metais do Paco fez. O ferro pode ter carga mais 2 ou mais 3. Acontece que quando o ferro tem carga mais 2 e se junta com O menos 2, que é o do óxido, tu forma, cruzando as carguinhas aqui, o FeO, que simplifica as cargas, né? Então, esse forma o FeO. Se tu pegasse o ferro com carga mais 3 e juntasse com O menos 2, você formaria outro óxido, cuja fórmula seria Fe2O3. Acontece que quando você reage, junta esses dois aqui, você ainda pode formar um terceiro óxido, tá? Cuja fórmula ficaria Fe3O4, caracterizando um óxido misto duplo salino que veio, ou seja, um óxido que veio da união de outros dois óxidos diferentes, mas do mesmo metal, tá? Mas, Chico, como que eu vou decorar isso para todos? Não. Na verdade, tu vai guardar para mim como é que são as fórmulas desses caras aqui, tá? Porque a fórmula é sempre do mesmo jeito para todos os óxidos mistos, duplos ou salinos. Eles terão sempre um metal na fórmula, sendo esse metal com índice 3, como está o ferro aqui, ó, tá? E o oxigênio com índice 4. Então é bem simples. Óxido misto duplo ou salino é aquele cuja fórmula molecular, a fórmula que tu representa ele, vai ser metal 3O4, tá? Isso é óxido misto, duplo ou salino. Ou seja, se a fórmula é assim, tu já sabe que ele será um óxido que veio da união de outros dois óxidos de um mesmo metal, mas de tipos de óxidos diferentes.
que é o conceito que a gente representou aqui, tá? Essa é a classificação do que nós chamamos de óxido misto, duplo ou salino. E com isso, agora a gente vai para os casos especiais, tá? É importante que se diga que o assunto classificação de óxido, ele acaba ali no misto, duplo ou salino. Ou seja, quando eu falo óxido, eu estou subentendendo que o oxigênio tem carga -2. Isso tem que ficar claro para nós aí, tá? A partir de agora eu vou falar de dois casos especiais, que são os peróxidos e superóxidos. Mas qual que é a diferença? A diferença é que nos peróxidos e superóxidos, o NOx do oxigênio muda, tá? Então basta tu estudar NOx que tu vai entender o que eu quero dizer. Mas agora vem a dica, tá? Para eu ter um peróxido, a primeira coisa que tu tem que saber, peróxido eu só tenho ou com hidrogênio na frente, ou com metal do grupo 1 na frente dele, ou com metal do grupo 2. Tá? Geralmente é só com esses três caras aí. Tá? Então, para eu ter um peróxido, eu vou ter hidrogênio, grupo 1 ou grupo 2, presos ao oxigênio, tá? Sendo que esse oxigênio, ele terá um 2zinho embaixo aqui normalmente, e o NOx desse oxigênio, quando você tirar o NOx dele, ele terá NOx igual a -1. Então, qual é a dica? Se tu tiver hidrogênio, metal do grupo 1 ou do grupo 2, antes de tu classificar como um óxido básico, por exemplo, no caso dos grupo 1 e grupo 2, tu tira o NOx do oxigênio. Se o NOx do oxigênio der -1, isso é um peróxido e não um óxido convencional. Se o NOx do oxigênio der -1,5, aí tu já passa a ter um superóxido, certo? Então a diferença é essa, é o NOx do oxigênio aqui. Se o oxigênio tiver NOx -2, continua sendo um óxido normal. Agora, se esse oxigênio tiver NOx -1, você já sabe que tem um peróxido. Tá? Lembrem-se, para quem tiver dúvida no NOx, ó, o hidrogênio nesses casos sempre terá NOx +1, o metal do grupo 1 sempre terá NOx +1 e o metal do grupo 2 sempre tem NOx +2. A gente já aprendeu isso na aula sobre NOx. Então é só tirar o NOx do oxigênio. Tá? O que eu preciso saber sobre os peróxidos? Exemplo primeiro, né? O peróxido mais comum que a gente tem é aquele que está na água oxigenada, que é o H2O2. Como é que eu sei que isso aqui é um peróxido na hora da prova? Eu vou olhar aqui, tem um hidrogênio, então tira o NOx. Sei que o hidrogênio é +1, vezes 2 ele fica +2. Para zerar aqui em cima do oxigênio vai ser -2. -2 dividido por esse 2 do oxigênio, acaba aqui embaixo -1. Pronto, já sei que é um peróxido e não um óxido convencional. Né? Outro exemplo para vocês, ó, Na2O2. Mesmo esquema. Tira o NOx, sódio grupo 1 da tabela periódica é +1, vai lá para cima +2. Para zerar, -2 em cima do oxigênio. Dividindo por esse 2 que está aqui embaixo, fica -1. Pronto, é o peróxido de sódio que eu tenho aqui. Tá? Essa é a dica que eu te dou sobre os peróxidos. Um detalhe importante, como os peróxidos são formados por metais do grupo 1 e grupo 2, eles também, né, tirando com exceção daquele do hidrogênio, esses dois de baixo, eles também têm caráter básico. Então, eles não são óxidos básicos, mas eles são peróxidos, cujo caráter desses caras também é alcalino. Ou seja, eles também, ao reagirem com água, vão produzir bases para vocês. Tá? Além de produzir peróxido de hidrogênio, eles vão produzir bases para vocês. Então, eles vão te dar um caráter alcalino para a solução. Tá? Isso é importantíssimo aí para guardar. Sobre os superóxidos, eu nem vou apagar o que está aqui. Ou melhor, tá? Eu vou tirar alguns detalhes. O que muda quando a gente tiver um superóxido aqui? Tá? O que vai mudar no caso do superóxido? Bom, primeiro, vamos tirar esse hidrogênio da jogada. Tá? Geralmente, superóxido vai ser com metal do grupo 1 ou do grupo 2. Segundo, esse oxigênio aqui vai ter o índice 4, geralmente. E que aí, esse NOx aqui vai ser de -1,5. Quando isso acontecer, tu deixa de ter um peróxido para agora ter um superóxido. Tá? Ou seja, a partir de agora, quando o NOx daqui for -1,5 nesse oxigênio, você tem um superóxido. Então vamos a um exemplo aqui para a gente matar essa charada. Tá? Num caso de um superóxido, ó, vocês podem pegar a situação do CaO4. Tá? Um peróxido de cálcio aí para nós. Como é que vai ser esse cara? Ó? Tira o NOx do cálcio,
sabe que é metal do grupo 2 é sempre mais 2, né? Põe esse mais 2 aqui, sobe com ele, para zerar dá menos 2 em cima do oxigênio. Esse menos 2 dividido por 4 vai te dar menos 1,5, né? Ou menos 0,5, como tu quiser representar. Se é isso, é um superóxido. Neste caso, chamado superóxido de cálcio. Tal qual os peróxidos, eles também são formados por metais de grupo 1 e 2, então também te dão caráter alcalino para a solução. Tá? Que fique claro isso. Importante a gente saber, importante a gente conhecer, nesse caso, também os nossos superóxidos. Tá? Bom, gente, isso fecha esse rol de classificações de óxidos, peróxidos e superóxidos. Tá? E com isso a gente vai para o último assunto dessa nossa videoaula, que é o assunto da nomenclatura dessas substâncias aqui, para a gente fechar tudo num vídeo só. Tá? Nomenclatura e formulação. Para nomenclatura e formulação, se costuma, tá? Tem várias alternativas. Uma das alternativas mais comuns é a gente dividir esses caras em dois grandes grupos, que são os óxidos covalentes, tá? E os óxidos que a gente vai chamar de iônicos, certo? Isso não é bem uma classificação, mas é uma divisão para nomenclatura. Como vocês bem sabem, todo óxido termina com oxigênio. E o oxigênio, como todo mundo sabe, é um ametal. Então, o que é preciso para o óxido ser chamado de covalente? Eu ter outro ametal preso a ele. Então, óxidos covalentes são não metal mais oxigênio. Os óxidos iônicos, evidentemente, que se esse é um ametal, tem que ter um metal preso a ele, né? Para ser chamado de iônico. É isso, tá bom? E aí, como é que funciona a nomenclatura? Bom, a nomenclatura dos covalentes, ela vai ser precedida sempre por um prefixo. Então, eu vou começar por mono, di, tri e o quê? E como eu começo de trás para frente, qualquer óxido, eu vou começar por mono, di, tri, óxido, de, e aí de novo, mono, di, ou tri, ou qualquer outra coisa, e o nome do elemento do ametal que está no início da forma. Certo? Barbado. Chico, e esse mono di, tri aqui? Isso depende do número de vezes que o oxigênio e que o ametal aparecem. Só isso. Tá? Então eu vou identificar sempre dessa maneira. Mono di, tri, mono di, tri. Lembrando que esse segundo mono aqui ele é facultativo. Então às vezes aparece, às vezes não aparece. Tá? Não está errado colocar, mas não muda nada se tu não colocar. Então vamos a alguns exemplos que a gente já trabalhou até nessa aula para ficar mais fácil. Tá? Vamos lá. CO. Vamos para SO3, por exemplo. Né? E vamos para N2O. Tá? Vamos lá. Esses caras aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo. Tá? Tu tem um oxigênio, um carbono. Então vai ser monóxido. Olha a barbada. Monóxido. De. E aí? Um carbono. Eu não sou obrigado a botar monocarbono. Eu posso colocar só de carbono. E acabou. Tá? Esse de baixo são 3 oxigênios. Então eu vou chamar de quê? Trióxido. De. E aí eu não preciso dizer monoenxofre. Eu posso dizer só enxofre. Bem barbado. Tá? E perceba também como é fácil, porque esses aqui, para montar a fórmula, se eu já tenho o número de oxigênios no monóxido, ali no mono di, tri, e já tenho o número de elementos no mono di, tri do elemento, é só botar pelo conforme está o nome. Barbado. Tá? Já no caso desse de baixo, aqui vai ficar o quê? Ó? Monóxido. Primeiro mono eu tenho que colocar, né? Monóxido de... E aqui? São 2 nitrogênios de nitrogênio. Pronto. Barbado. Tá? E agora, esse segundo di foi obrigado a colocar porque eu tinha 2 nitrogênios e não um só. Tá? Monóxido de dinitrogênio. E acabou. E para formular, seria a mesma coisa. Só pegar o nome, ver quantas vezes cada elemento está ali e botar o índicezinho embaixo. Isso não muda. O que muda um pouquinho é o óxido iônico. Esse eu tenho que tomar algum cuidado. Por quê? Porque o nome é mais fácil. Porque o óxido iônico vai ser sempre assim, ó. Óxido de e o nome do metal. Tá? Óxido de e o nome do metal. Beleza? Claro, alguns metais a gente aprendeu nas bases que tem carga variável. Aí, aqueles que tiverem a carga variável, você coloca a carga junto.
né? São aqueles elementos, por exemplo, do chumbo, é o caso do ferro, do estanho, né? É os pacufês ali que a gente aprendeu, tá? Beleza? Então lembra disso. Em alguns elementos tem carga variável e você coloca a carga no NOx dele junto. Lembrando que nos óxidos o oxigênio é sempre -2, tá? O que muda é no peróxido e no superóxido, tá bom? No caso do óxido, então, eu só tenho que fazer o seguinte, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Na2O, eu tenho, por exemplo, o CaO, que a gente já falou, a gente pode ter o Al2O3, né? E aí, como é que eu vou botar nome para esses caras? Como é que eu posso colocar nome? Isso não impediria de botar o nome como a gente fez aqui, ó, monóxido de disódio. Não impede isso. Às vezes até aparece em alguns lugares. Mas o jeito que normalmente aparece vai ser simplesmente assim, ó. Óxido de... E aqui, o metal é o sódio, então é direto. Óxido de sódio. Como o sódio não é um elemento de carga variável, e metal do grupo 1 é sempre +1, não preciso representar, é só óxido de sódio. Acho que é até mais fácil, eu sei. A mesma coisa aqui, ó, óxido de cálcio. Barbada. Por último, ó, em vez de botar trióxido de alumínio, que eu não sou obrigado a fazer isso, eu posso só colocar óxido de alumínio, porque o alumínio também é um metal de carga fixa. Ele é sempre +3 aqui para nós. E é isso, tá? Isso é para dar nome para óxido iônico, tá? Na hora de formular, tá? Na hora de formular, aí vocês têm que cuidar o seguinte, ó. Se for covalente, como eu falei, né? Na hora de montar fórmulas. Se for covalente, tá? Ele vai aparecer assim, né? Por exemplo, dióxido de enxofre. Tá? Se aparecer um covalente, que é o caso aqui, né? Dióxido de enxofre, para montar a fórmula é barbada, porque o nome já diz, né? Tem enxofre, é um só, porque ele não botou nada, então é mono, né? E dióxido quer dizer que são 2 oxigênios. Acabou. Assim que monta a fórmula. Tá? Se for desse caso aqui da direita, aqui os iônicos, ó, se for um óxido iônico, ele vai aparecer assim para vocês. Tá? Óxido de, por exemplo, vamos colocar aqui, óxido de bário. Óxido de bário. Aí o que você vai ter que cuidar, tá? Se é o óxido de bário, primeira coisa, óxido quer dizer que tem oxigênio no final com carga -2. E se é de bário, quer dizer que tem o elemento químico bário. Aí o que você vai ter que fazer para montar a fórmula? Tem que olhar na tabela periódica em que grupo está o bário. Como o bário pertence ao grupo 2 da tabela periódica, a gente já aprendeu que ele tem carga +2. Aí, como aqui é +2 e ele é -2, a gente sabe que ao cruzar as cargas simplifica. Então fica o quê? BaO. E acabou. Né? Isso você pode exercitar ao contrário para esses aqui para fazer o teste em casa para dar mais uma estudada. Tá? Notem, eu nem falei de nomenclatura de peróxido e superóxido. Por que eu não estou falando da nomenclatura de peróxido e superóxido? Porque ela é barbada, né? Todo peróxido, depois que tu identificar que é peróxido, é só peróxido de o nome do elemento que está na frente, seja hidrogênio ou seja do metal. Né? E o superóxido da mesma forma, superóxido de o nome do elemento que está na frente. Deu, barbado, tá? Isso fecha então para vocês, gente, o assunto óxidos, tá? Aquilo que é mais importante saber sobre esses carinhas aí, sobre os óxidos, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Um grande abraço a todos, bons estudos. Tchau, tchau.